Que o Senhor possa continuar ministrando ao meu coração aquilo que o Senhor já começou a ministrar na minha casa. E também, Senhor, venha ministrar o coração de cada um aqui, que o Senhor trouxe a este lugar para prestar um culto maravilhoso a Ti e para ser ministrado também por esta palavra. Fique à vontade no nosso meio. Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Amém. Queridos, o Senhor me deu uma palavra com uma pergunta: que efeito temos produzido na terra? O Senhor Jesus, para poder demonstrar, fazer uma relação, a nossa vida cotidiana cristã, o Senhor usou dois elementos. Jesus era na arte de fazer isso, né? Toda vez que Ele queria demonstrar algo espiritual ao ser humano, Ele sempre utilizava de algo físico. E aqui não foi diferente. Quando o Senhor queria mexer na vida espiritual, no que é ser um cristão segundo o coração do Pai, o Senhor então começa a trazer dois elementos tão especiais que têm funções específicas e surtem efeitos maravilhosos. O sal, o elemento químico cloreto de
sódio, até escrevi aqui alguma coisa sobre o sal, e o sal, ele ressalta o sabor e serve para conservar o alimento. Porém, queridos, a palavra é clara aqui, que o sal, se ele tiver algum tipo de mistura, se ele for diluído em alguma coisa, então ele perde o seu efeito, né? Ele pode até ser usado para alguma função de salgar uma água, não é verdade? Mas não para verdadeiramente conservar um alimento, uma carne fora do freezer, por exemplo, né? A carne seca, a carne de sol, ela é conservada fora da geladeira pela quantidade grande de sal contida naquela carne. E o Senhor trazia isso para os discípulos e traz para nós nesta noite a necessidade de nós sermos como sal, sermos virgem, sermos puro, ou a nossa vida com o Senhor, aleluia, ou ela é uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida limpa, uma vida direita, ou não serve para nada. Podemos ser crente, podemos ter aceitado Jesus como Salvador, mas o que o Senhor Jesus disse ao meu coração, que Ele queria ressaltar nesta palavra, que nós precisamos aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida. Tem uma grande diferença, querido. Aceitar Jesus, o ser humano, ele ouve uma palavra até porque ele tem muita necessidade de ser preenchido por algo espiritual. Por isso que ele bate em tantas portas, até o homem e a mulher chegar na igreja. Muitas das vezes ele passa pelo candomblé, ele passa pelo centro de macumba, pelo espiritismo e tantos outros lugares, porque ele tem sede de algo no seu espírito. O seu espírito anseia, na realidade, pelo Espírito Santo de Deus. Mas o homem, até que ele ouve da palavra, para que a fé venha produzir e ele venha descobrir o verdadeiro sentido do que é felicidade ter uma vida com Deus, ele bate em muitas portas. Então, uma coisa é quando nós venhamos à casa do Senhor, ouvimos uma boa palavra, ouvimos um louvor maravilhoso, isso mexe com o nosso coração e a gente sai da igreja dizendo: que igreja maravilhosa, que culto maravilhoso, não é verdade? Que louvor abençoado, que palavra maravilhosa, queridos. Então a pessoa abre o coração, levanta a sua mão, recebe Jesus como Salvador, porque ele ouviu a palavra que Cristo deu a vida na cruz do Calvário para a remissão dos seus pecados. Então ele precisa de algo sobrenatural. Eu quero esse perdão, eu entrego a minha vida para Jesus. Mas uma coisa é receber Jesus como Salvador, e uma outra coisa é ter Jesus como Senhor da nossa vida. Ter o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida requer, querido, muitas das vezes, não sempre, a renúncia dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios prazeres, dos nossos próprios conceitos, porque a maioria das vezes os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos sentimentos não são os sentimentos de Deus. Então Jesus deixa claro: o sal, ele tem que ser puro, tem que ser virgem, tem que estar limpo, não pode estar misturado. Olha só, homens de Deus que ouvem a minha palavra, para viver uma vida separada, para verdadeiramente salgar no meio de um mundo que está cada dia mais sendo levado para a podridão. Então tem que ser separado, tem que ser puro, tem que ser virgem. Então ouça as minhas palavras, de repente Jesus falando desta forma, porque se não for assim, não adianta ter aceitado Jesus como Salvador, não adianta estar na escala para o serviço diaconal, não adianta ter a carteirinha de obreiros ou de crente da igreja, não adianta se a gente faz visitas e fala línguas estranhas. Certa vez Jesus falou assim: naquele grande dia com D maiúsculo, muitos serão pegos de surpresa, e as pessoas vão ser apartadas de mim, e elas vão dizer: Senhor, no meu
que eu, quando chegar na glória, eu quero conhecê-lo. Eliseu, um profeta abençoado de Deus, chamado pelo Senhor, sucessor do profeta Elias, e foi um homem extremamente inteligente, um rapaz inteligente, que quando Elias estava para ser tomado ao céu, então ele passa por um rapaz. Com certeza Deus já tinha falado com ele, quando ele estava lá na caverna, o Senhor falou com ele: volta, Elias, o seu caminho, porque a sua jornada não acabou. Você ainda tem que levantar um rei sobre a Síria, tem que levantar um profeta no seu lugar, porque o Senhor não deixa nenhuma lacuna, sabe, querido? O Senhor tem uma obra específica para mim e para você. Não tem ninguém que veio a este mundo sem propósito. Cada um de nós temos um propósito nesta terra, temos um objetivo por Deus nessa terra. Se por acaso você está pensando: o que eu fiz até hoje? Eu não fiz nada, eu não sei o que é que eu vou fazer. Comece, pergunte a pastora, pergunte o pastor, porque tem muito serviço para fazer. Então Elias passa por aquele jovem, estavam ali cuidando dos bois, de repente dos seus parentes, e Elias então joga sua capa sobre ele, e ele entendeu: opa, tem algo novo para mim aí. Eu vejo falar deste homem que é um homem diferente. Mas eu então vou fazer o seguinte: ô profeta, espera só um pouquinho, que eu vou lá em casa me despedir do meu pai e da minha mãe, e vou dar um jeitinho nesses meus bois que estão aqui, porque eu vou a poste. Eu quero o ministério que é sobre ti, eu quero a unção de Deus que é sobre a tua vida. Mais tarde, depois que ele começa a acompanhar o profeta Elias, então certa vez, quando Elias estava para ser levado no céu, Elias falou assim: Eliseu, eu não aguento mais você pegando meu pé. Para onde eu vou, você está junto, você está colado, você é enjoado. O que você quer de mim? Ele falou: eu quero porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Glória. Quando ele pediu isso, porção dobrada do espírito de Elias, do ministério de Elias sobre a vida dele, querido, Eliseu fez muito mais do que o profeta Elias. E o profeta Elias, apesar de ser um homem também que eu admiro muitíssimo, mas é um homem que a Bíblia fala que teve um momento de fraqueza. Porque momentos de fraqueza nós vivemos, querido. Nós somos de carne e osso, muitas das vezes movidos de sentimento que não podemos ser, né? A Bíblia diz: coração do homem enganoso. Agora eu estou sentindo Jesus, daqui a pouquinho passa uma raiva ali, pelo amor de Jesus. Mas o que? Quando eu tenho o fruto do Espírito na minha vida, eu me controlo, não é assim, querido? É assim que tem que ser. Então, amados, profeta Eliseu foi um homem que, assim que Elias sobe, a capa dele cai no chão. E ele tinha acabado de passar com Elias pelo Rio Jordão, do outro lado do Jordão. E os discípulos que estavam assim: eu quero ver agora eles atravessar o Jordão. É fundo, não é verdade? Quero ver. Eu não quero me molhar, vou ficar do lado de cá e quero ver essas águas se abrirem. Aí Elias pega o seu manto, toca nas águas, as águas se abrem. Do lado de lá, que Elias sobe, a capa desce. Elias e Eliseu então fala assim: agora, Deus, sou eu e o Senhor. É o Senhor e eu, não é verdade? É isso que o Senhor me escolheu, então eis-me aqui. Vou tocar nessa água, a água vai abrir comigo também. O último milagre de Elias foi o primeiro milagre de Eliseu. Olha que coisa tremenda. Continuação, continuidade. Olha que coisa tremenda. O último milagre de Elias, primeiro milagre de Eliseu. Então ele volta ao mesmo caminho, pega aquela capa de Elias, toca na água, a água se abre. Aí os profetas do lado de lá falam: epa, não é que esse homem está poderoso? Deus é com esse homem. Aí ele chega para Eliseu e fala assim: ei, cadê o nosso Senhor? O nosso Senhor foi elevado ao céu. Ele falou: não, senhor, deixa a gente procurar por ele. Ele deve ter se trasladado, né? Porque Deus tem dessas coisas, fica trasladando, levando para lá e para cá. Ele falou: não adianta não, já sei o que aconteceu. Mas eles não quiseram acreditar. Mas por fim tiveram que dar razão que Eliseu agora era o cara do momento. Deus era com ele. Aleluia. E não fica com medo não, se as pessoas dizem para você que não vai dar certo aquilo que você tem profetizado sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, porque você com Deus e eu com o Senhor somos maioria, querido. Você pode estar sozinho, mas o Senhor peleja por nós em a batalha.
profeta, tal, que não dá para falar agora. Bom, queridos, as águas lá eram ruins, eram amargas, não dava para beber. Mas o lugar era legal. Aí os filhos dos profetas falaram assim: ó, Senhor, o negócio é o seguinte, nós gostamos muito desse lugar aqui. Esse lugar aqui é bacana, mas as águas aqui, como que a gente vai ficar aqui? As águas aqui não tem como beber, são ruins, são amargas. Aí Eliseu falou assim: não esquenta a cabeça não, vai lá, pega um prato com sal. Pega um prato com sal. Aí eles não entenderam nada, pegaram o prato com sal, deu a Eliseu foi lá na fonte, despejou a água com sal, a água ficou doce, e aí ficou boa para beber. E aí Deus começou a mostrar a grandeza que ele tinha para fazer na vida de Eliseu. Mas quando um dos profetas morre e deixa a mulher endividada, aí o profeta maior, professor, teve que resolver o problema da família do seu aluno. Era profeta, homem de Deus, mas tinha vida bagunçada. Querido, tem que ser sal puro, tem que ser sal virgem, senão não serve, senão vai ser jogado fora, senão vai ser pisado pelos homens. Então cuidado com a sua má administração na sua casa. Vamos cuidar das nossas finanças. Deus tem aberto portas, o Senhor tem promovido, mas parece que o dinheiro nunca dá. Por que que não dá? Às vezes você está trabalhando, você é dizimista, ainda diz assim: como é que pode? Pastor lá na frente fica dizendo que se eu der o dízimo, se eu ofertar na casa do Senhor, então a minha finança vai ser multiplicada. Mas isso não acontece na minha casa, isso é uma baita de uma mentira. Querido, toma vergonha, vai administrar direito e você vai ver que vai dar certo. O problema é que muitas das vezes até o inimigo sai correndo, porque se bobear você gasta as finanças dele também, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, só para descontrair. Mas, queridos, aí eu gosto demais do profeta Eliseu, que aí ele começa também, um dia passando por Sinem, vai para aqui naquela região, tal. Aí uma tsunamita vê que aquele homem sempre passa por ali, tinha um lugar para ficar, porque profeta é assim, o Senhor sempre provê na hora. E aí a tsunamita falou com o marido assim: olha, marido, eu vejo que esse homem é o verdadeiro homem de Deus, passa sempre por aqui, a gente tem condição financeira, vamos construir um quartinho ali do lado de fora, não é verdade? Ou lá no terraço, para que a gente possa abrigar o homem de Deus. Aí o marido: não, minha filha, vamos fazer isso mesmo, glória a Jesus. Querido, se você abençoa o profeta, você tem galardão de profeta também. Aí foi Eliseu, toda vez que ia passando por Sunem, ficar na casa ali da família da Sunamita. Aí certa vez Eliseu ficou tão grato pela bondade daquela mulher, daquela família, e mandou chamar e falou: Sunamita, eu vejo que você tem tudo, mas eu quero te abençoar, eu preciso te abençoar, eu quero mostrar minha gratidão, porque a gente mostra gratidão com atitude, não é só com palavra. Tem muitas pessoas que chegam perto de você, querido, te dão um abraço, te dão um tapinha nas costas e falam: olha, eu te amo, te dão um beijo na bochecha, falam: nós estamos juntos, mas ele não tem atitude. É aquele que não vem no culto, é aquele que não vem na vigília, é aquele que não dizima, é aquele que não oferta. Querido, é sal misturado. Não adianta, tem que ser sal puro, sal virgem. A esse o Senhor honra. Aí, então ele falou: olha, é o seguinte, eu vejo que você não tem filho, daqui a um ano você segurará um filho nos seus braços. Ela falou assim: eu não estou pedindo nada, mas eu estou profetizando sobre a tua vida. Passou um ano, ele passou por lá de novo, estava a Sunamita com o filho. Passou-se os anos, o filho da Sunamita morre. E aí a Sunamita falou assim: olha, o negócio é o seguinte, eu vou resolver isso aí com o profeta. Não adianta eu conversar fiado com meus vizinhos, não adianta eu ficar reclamando com Deus, transferindo responsabilidade para Deus. Não, eu vou falar com a pessoa certa. Eu não pedi filho nenhum, foi lá na casa do profeta. Chegando lá, Geazi vem na frente, o profeta viu ela de longe. Aí Geazi falou assim: vai bem contigo, mulher, com teu filho, com teu marido? Tá tudo bem, com coisa assim, não tenho nada com você, eu quero falar com o profeta, não é verdade? Foi lá na casa do profeta, falou: Eliseu, eu não te pedi filho nenhum, não é verdade? Eu não te falei nada sobre isso, e você profetizou que eu teria um filho. Agora meu filho está morto e eu vim aqui para você resolver o problema. Ah, querido, que coisa tremenda. Quando Deus dá mesmo. O Senhor até prova a gente. De repente você está aqui dizendo: pastor, eu tenho sido sal virgem, limpinho, mas o negócio está estreito. É porque Deus quer te dar experiência, querido. O Senhor quer verdadeiramente mostrar que Ele vai ser sempre o Senhor da sua vida. Isso é para a gente nunca esquecer quem é o nosso Deus. Porque, repito sempre,
a gente esquece sempre das boas coisas. Não é verdade? Aí então, aí Eliseu falou assim: Geazi, pega o meu cajado, meu bordão, desce e vai estar na casa do sunamita resolver o problema. Ela falou: olha, eu não desço com ele não, meu problema é com o senhor. Foi o senhor que profetizou o filho da minha vida, eu não vou descer com ele não, só pode mandar ele, mas eu fico aqui. Só desço quando o senhor for. Aí foi Geazi, chegando lá, querido. Geazi, que coisa tremenda, olha só. Eliseu, sal puro, sal virgem. A gente não vê aqui nem uma queda de Eliseu, né? Nem um momento de depressão, nem ele bravo e revoltado com Deus, porque um dia teve que comer uma farinha com feijão. A gente não vê isso na vida de Eliseu. O crente, sal virgem, mas também, querido, aquele que é sal misturado, só o sangue do cordeiro. O aluno de Eliseu, só Jesus, hein? E ele, o mestre dele era o exemplo, o cara referencial, mas o aluno dele era uma casca de cobra que só Jesus na causa. Aí ele dá o bordão para Geazi, para ver se Geazi toma jeito na vida, se ele vai orando até no lugar da casa da sunamita, e vai Geazi, ele é todo posudo com o cajado do profeta. Aleluia! Que ele tem que ter cuidado. A gente tem que ver qual é a motivação do nosso coração. Muitas das vezes, nosso líder de ministério nos dá uma ordem, ou faz-nos um pedido, ou o pastor da igreja, ao invés de a gente tomar aquilo para poder ser honra, de ser usado pelo Senhor, muitas das vezes quer tomar honra para a gente. Eu vou lá, estou aqui em nome do pastor, do apóstolo Marcos. Eu estou aqui em nome do pastor Nassoscar. Querido, Geazi desceu assim. Eu estou aqui em nome do profeta Eliseu e as coisas vão acontecer. E chegou lá no quarto, onde estava o menino, que era o quarto de Eliseu. E aí Geazi então vai lá e ora, estende o cajado sobre o menino. Sabe o que acontece? Nada. Era filho do cara que tinha o Senhor como Deus da vida dele, um referencial, mas não aconteceu nada. Muitas das vezes, querido, nós tiramos o nosso olhar do Senhor e desviamos o nosso olhar para aquilo que é nada. Palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, fala que a candeia do corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será luz, mas se forem maus, todo o corpo será treva. Não é verdade? Então, Geazi estava agora desviando os seus sentimentos, seus olhos, para aquilo que era para Deus realizar, mas estava pegando aquilo para a glória dele. Não acontece nada. Aí ele volta para a casa onde estava o profeta. Falou: o profeta não teve jeito não. O menino não ressuscitou. O negócio está tenso lá. A sunamita de repente falou assim: eu não falei para o senhor, tem que ser o senhor. Aí vai ele agora para lá, estende-se sobre o menino e o menino levanta. E agora a vitória da sunamita estava ali. Uma experiência maravilhosa com o Senhor. Mas, querido, o tal do Geazi não teve jeito com ele. Sabe uma outra coisa que aconteceu para a gente falar do Geazi aqui e trazer para nós? Como sal misturado, sal diluído, não é verdade? Ele tem cara de crente, aceitou Jesus como Salvador, não é verdade? Mas não tem o Senhor como Senhor da vida dele. Porque quando a gente tem Senhor como Senhor da nossa vida, então a gente obedece a autoridade sobre nós. A gente obedece a palavra do Senhor. E isso é ser sal virgem, sal limpo, aleluia, sem mistura, que vai fazer a diferença. Certa vez, Naamã chegou em casa, era o comandante do exército da Síria, um homem bem dotado, bem colocado, muito conhecido, rico, de um status. A Síria, um grande império daquela época. Mas a sua criada, a empregada da sua esposa, era uma judia e trabalhava na casa dele. Mas aquela menina muito esperta sabia que debaixo de toda aquela pompa, daquela roupa que ele vestia do exército da Síria, tinha um homem leproso, um homem mal acabado, não é verdade? Um homem pecador, um homem cheio de malícia, cheio de presunção, um homem que trazia a glória para si. E ela falou com a mulher assim: olha, se eu fosse o meu Senhor, eu ia lá na minha terra, lá que tem um homem lá, que ele ia resolver o problema do meu Senhor. Ela falou: ah, é? Então deve ser um rei. E foi até o rei de Israel. E o rei de Israel falou assim: mas se a pessoa está pensando que eu sou algum Deus para resolver alguma coisa, é o outro que era sal misturado. Não é verdade? Era rei de Israel, mas sal misturado, né? Se via só para ser pisado pelos homens. Resolvia nada. Eliseu ficou sabendo.
lendo nessa história, mandou chamar Naamã. Quando Naamã chegou perto da casa de Eliseu, olha só, Eliseu é uma figura, né? Chega perto da casa de Eliseu, Eliseu só fala assim: Geazi, vai lá até o comandante do exército da Síria e fala com ele para mergulhar no Rio Jordão daqui 7 vezes, para ele resolver o problema dele. Aí vai Geazi lá, todo em nome do profeta, falou: ó, comandante, o negócio é o seguinte, o meu senhor mandou falar com o senhor que ele vai poder atender, não? E é o seguinte, ele falou que o senhor mergulhar 7 vezes na água do Jordão, que o senhor vai resolver o seu problema. Aí ele ficou bravo, para encrenca, falou: quem é esse cara para poder nem me receber na casa dele? Mandou me chamar aqui, mas quem é esse cara que não me recebe? E quem ele acha que eu sou? Não é verdade? Aí ele ficou indignado. Aí os homens, soldados que estavam com ele, falou assim: Senhor, o senhor não tem nada a perder. Olha a situação que o senhor está, para poder o senhor estar nessa prepotência toda, isso que eles queriam dizer, né? Então, o senhor não tem nada a perder, mergulha logo nessas águas. Aí Naamã, depois de esbravejar, de falar à vontade, ele falou: ah, não tem jeito mesmo, foi lá, se despiu e começou a mergulhar naquelas águas. Uma coisa que eu gosto de Naamã é que quando a palavra do profeta não se cumpriu na vida dele, ele não parou de mergulhar. Olha que coisa tremenda, um cara incrédulo. Mas como ele não tinha mais nada a perder, eu falei: o que eu vou crer na palavra desse homem aí? Quando, né, os soldados dele começaram a falar com ele, a aconselhar, e ele mergulhou uma vez, 2 vezes, e 3 vezes, 4, e nada, na 7ª, ele olhou, estava limpinho. Falou: olha, realmente esse cara é o cara, né? Realmente esse cara, ele serve um Deus diferente mesmo, que fala e cumpre. Beleza. Aí ele ficou tão grato que ele falou: poxa vida, eu tenho dinheiro aqui à beça, eu tenho vestes maravilhosas, eu tenho aqui ovelhas, eu tenho tantas coisas, eu preciso dar um presente para esse profeta. Aí ele vai até Eliseu e fala assim: olha, eu quero como gratidão presentear o Senhor, eu preciso presentear o Senhor, eu não posso voltar sem te entregar uma oferta. Ele falou: eu não quero nada, quem agiu na sua vida foi o Senhor Deus, pode levar tudo de volta para a sua terra. Então ele foi embora. Geazi, o crente misto, sal misturado, né? O sal que não tinha efeito nenhum, não é verdade? Ele falou assim: sabe uma coisa, eu vou aproveitar, esse cara é o cara, tá com muita coisa lá, né, da Síria, tem muita coisa de valor, eu preciso de umas moedas de prata, umas vestes reais. Sabe de uma coisa, eu vou atrás dele e vou pegar alguma coisa. Querido, vai lá o crente sal misturado, né? Vai lá o sal diluído, e vai lá atrás de Naamã, e Naamã solta do carro e ele fala assim: olha, o meu senhor, olha só, ele falou que Eliseu tinha mandado ele ir lá. Ele falou: olha, o meu senhor mandou eu vir aqui falar com o senhor que chegou 2 filhos dos profetas lá da montanha de Efraim, estão precisando de ajuda. Então eu vim aqui ver com o senhor se não tem alguma coisa para ajudar os filhos dos profetas da montanha de Efraim. Ele falou: não, pois não, pode escolher o que você quer. Aí encheu ele de presentes. Aí ele voltou e escondeu os presentes e chegou diante do Eliseu. Chegou assim, é o sal misturado, querido. Sal misturado. Lembra de Ananias e Safira? Vendeu propriedade porque Barnabé tinha vendido uma propriedade. Homem em situação, tinha uma família precisando de ajuda na igreja. Então ele falou assim: olha, eu vou vender minha propriedade por 10 mil reais. 10 é pouco, né? 50 mil reais e vou entregar todinho no altar, tá bom, pastor? Beleza, tá, ele vendeu, levou, em vez de ele levar 5 mil de dízimo, ele levou 50 mil lá diante do altar para ajudar as famílias. Ananias e Safira, sal misturado, né não? Sal misturadinho, não servia para salgar, não servia para nada, né? Era uma tripulação na igreja. A gente falou assim: olha, é o negócio seguinte, a gente precisa também ficar mais popular, né não, Ananias? Né? Só o Barnabé que recebendo honra lá na frente, eu também preciso, né? O nome da gente ser falado lá, né não? Pendurado lá no mural da igreja. Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos vender aquela parte da nossa terrinha lá, né? Meio lotinho, 15 mil reais. Beleza, a gente dá 5 para a igreja, fica com 10 para a gente fala que entregou tudo. Não é verdade? Querido, eles foram lá vendendo por 15 mil, levaram 5 mil diante do altar. Tá aqui, pastor, o dinheiro da nossa propriedade. Aí o pastor falou com eles assim: vocês acham que vocês estão mentindo para quem? Para mim? Bate a Anania, cai para lá de pé junto para trás, não é não? Aí os jovens da igreja foram lá enterrar, porque jovem é sal virgem, né? É sal puro. Os jovens não tinham caído não, meu filho, quem caiu foi algumas
ancião lá, não é verdade, que estava na mentira, os jovens que foram enterrar o Ananias. Aí daqui a pouquinho, 3 horas depois, chega a Safira. Aí vem a Safira toda alegre para a igreja, glorificando o Senhor, porque o nome dela talvez ia por mural, para ser popularizada na igreja. E aí o pastor pergunta: Safira, minha filha, é verdade? Vocês venderam aquelas propriedades por 15 mil, né? Por 5 mil reais, né? Ah, vendendo por 5 mil, pastor, tá todinho aqui. Traz a Safira também para trás. Mesma forma que aqueles jovens lá levaram seu marido, vão levar você agora. Caiu para trás. Queridos, não deixemos ser sal misturado. Vamos ser sal virgem. Aleluia, glória a Deus. E Geazi era essa peça. Quando ele chegou para Eliseu, Eliseu falou assim: de onde você está vindo? Ele falou: não fui para nenhum lado não, Senhor. Nem para a direita, nem para a esquerda, estou por aqui mesmo. Ele falou assim: ah, é? Você acha que o meu coração não estava com você? Você acha que eu não vi quando você foi atrás de Naamã para pegar os presentes? E no meu nome ainda por cima, então aquela maldição que estava sobre a vida daquele homem vai estar sobre você. Era crente da igreja. Queridos, vamos ver que a palavra do Senhor diz que não há maldição sem causa. Claro que o Senhor muitas das vezes vai nos provar para nos dar experiência para coisas maiores. Eu não estou falando disso. Mas se a sua vida entra ano e sai ano e as coisas não acontecem na sua vida, então existe alguma coisa na sua vida que precisa ser arrancada, alguma atitude que precisa ser mudada, o caminho que precisa ser convertido. E o Senhor ainda fala mais: e também tem que ser luz. E luz não é para colocar debaixo da cama, é para colocar no velador, para que venha iluminar todo o ambiente. Que luz que nós temos sido no meio dessas trevas densas que estão aí fora. Será que as pessoas lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, podem dizer assim: eu quero ser um crente como aquele homem, eu quero ser uma crente, mulher de Deus como aquela mulher? Será que nós temos sido esse referencial, verdadeiramente faróis no meio da escuridão? Será que verdadeiramente nós temos mostrado o caminho de Deus? Porque as pessoas não vão enxergar Jesus, querido, com os olhos físicos, a não ser um caso muito específico, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que era um homem muito letrado, era um homem com uma bagagem intelectual muito alta, e ele jamais poderia ser de repente discipulado por Jesus, que viria de Nazaré, seria mais um fariseu que não ia acreditar nele. Mas o Senhor tinha propósito na vida de Paulo, então apareceu para ele glorificado. Mas é um caso específico. Agora o mundo, ele quer ver Jesus na minha e na tua vida, sendo sal puro, fazendo a diferença. Aleluia, glória a Deus. Querido, se o teu olho tem muitas das vezes feito mal à sua vida, ele tem contaminado o seu corpo, faça como Jesus, façamos como Jesus ordenou. Se um olho seu te faz pecar, arranca ele. É melhor ir para o céu sem o olho do que ir para o inferno com os dois. Não é verdade? Queridos, vamos ter cuidado com as nossas emoções. Geazi, ele ficou tão apaixonado, inflamado pelos presentes, pelo dinheiro, que aquele homem queria dar para o profeta, que ele não se contentou. Eu creio que ele ficou naquela história assim, que muitas das vezes eu e você ficamos. Muitas das vezes, vamos parar de muitas das vezes ser hipócrita. Muitas das vezes a gente sabe que aquele negócio ali é errado, mas a nossa carne fica assim: vai, pega, não é verdade? Olha, então, e o Espírito faz assim: não faz assim não, o Senhor está voltando. E o amor ao Senhor, a forma de demonstrar amor ao Senhor, que verdadeiramente serve Jesus, é você resistindo os desejos da sua carne. Quantas vezes nós ficamos nessa encruzilhada? Mas graças a Deus, muitos têm vencido, porque o Espírito tem estado forte. Porque a carne é fraca, querido, por isso que a gente não pode dar vazão e bobear. É vigiar e orar. Não adianta orar, e daqui a pouquinho, pum, aí a pessoa fala assim: poxa, mas é uma pessoa de oração. Mas não adianta ser de oração se não vigia. Temos que ter cuidado, vamos ser verdadeiramente luz no meio das trevas. Aleluia. Onde as pessoas de longe vão enxergar você, não é você pessoa, mas vai enxergar Deus na tua vida. Vai dizer assim: olha, eu vejo na vida daquela pessoa tão longe, eu vejo que tem uma luz lá naquela direção. Querido, quantas vezes as pessoas te procuram para ouvir uma palavra? E muitas das vezes você acha assim: poxa, mas eu não sei falar, eu não sei muito o que eu vou dizer,
tão difícil. Querido, a luz do Senhor que está na tua vida atrai as pessoas. Aproveita isso. Ministra sobre a vida dessas pessoas. Aleluia. Mostre o caminho. A palavra do Senhor diz no Salmos 119, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. A palavra do Senhor é aquela que nos lava, que torna-nos sal limpo. Aleluia. Que torna-nos sal virgem, totalmente sem mistura, sem contaminação. Não resistamos à palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor, ela faz refletir de dentro para fora uma luz maravilhosa, onde as pessoas chegam para perto de você e dizem: Espírito Santo de Deus brilhando através de você. O Senhor possa continuar falando aos nossos corações. O Senhor ministrou tremendamente ao meu coração através dessa palavra. Ser sal da terra. Aleluia. Não é fácil, querido. Ter Jesus como Salvador é uma coisa, mas ter Jesus como Senhor e obedecê-lo é uma outra coisa. Que possamos verdadeiramente sermos, aleluia, servos do Senhor de verdade a cada dia. Aleluia. É uma palavra de ensino, é uma palavra para impactar nossas vidas. Muitas das vezes a gente fica assim: poxa, eu já ouvi tanto essa palavra, mas o Senhor quer que nós ouçamos novamente. Precisamos ser tratados em alguma área que o Senhor está falando comigo e com você. Ouçamos, não resistamos à voz do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja do Senhor nesta noite. E eu quero convidar você que tem sido sal puro, limpo, aquele que quer, aleluia, a cada dia fazer essa diferença, ficar de pé agora. Eu quero convidar você para a gente louvar esse louvor de novo. Agora eu sei que de repente vai ficar um pouco mais difícil de cantar, porque às vezes nós cantamos e cantamos coisas que nós nem prestamos atenção. Falamos que fazemos coisas que nós não fazemos. Nós falamos ao cantar que estamos agindo de determinadas formas que nós não estamos. Mas, querido, nessa noite eu quero convidar você a orar comigo nessa canção. Venha, Senhor, transformar a minha vida, venha sondar o meu coração. Se tem algo que precisa ser transformado, que eu não tenho conseguido enxergar, os meus olhos ainda estão fechados, eu quero, no nome de Jesus, que o Senhor tire as minhas escamas. Eu queria que você fechasse os olhos agora.